Então, gente, a primeira informação neurocientífica que eu quero trazer para vocês é uma informação que afirma o seguinte: a vida da espécie humana, a vida ela é feminina. A vida na sua concepção, ela é feminina. E aquilo que nós vamos falar nessa live de hoje é exatamente essa abordagem de por que a mulher é este ser central dentro de uma estrutura neurocientífica. Tá bom? Estão rindo já desde o início, a gente ri, depois a gente apanha. Então, tudo que se vê de uma abordagem incoerente, de certa forma até estúpida, abominável, de como tratam a mulher de forma pejorativa, é exatamente a falta do conhecimento do que a mulher representa para a prosperidade da espécie humana. Vamos chegar até o final da nossa live entendendo essa complexidade e, ao mesmo tempo, o poder e a força que a natureza agregou a esse ser chamado mulher. Então, a forma equivocada como tratam a mulher, buscando subjugá-la, colocá-la num patamar inferior, é exatamente uma falta de conhecimento que as pessoas, principalmente os homens, sustentado no seu poder e força machista, vêm propagando. E essa visão equivocada da mulher me traz sempre um provérbio chinês que eu adoro, que diz o seguinte: que a ignorância ela é vizinha da maldade. Adoro esse provérbio chinês. Exatamente quando aquilo que você não sabe e propaga pode virar o mal. Então a ignorância é vizinha da maldade. Lembre-se disso. Tudo que se propaga, que não tem fundamento de conhecimento, tudo é aquilo que é equivocado. Ou seja, o não saber. Alguém que não sabe sobre algo e incentiva o que é correto, o que é incorreto, está à beira, a limiar de fazer o mal. A falta de conhecimento está no limiar da maldade. Então, lembre-se disso, tá bom? Bom, então quando se fala sobre a mulher no olhar neurocientífico, a primeira pergunta que vem é exatamente a seguinte: mas Jailson, o cérebro do homem é diferente do cérebro da mulher? Essa é uma pergunta de praxe, que se faz. Os cérebros, então, são diferentes? E a pergunta óbvia inicial é que, sim, homens e mulheres possuem cérebros diferentes. Não na sua estrutura. Não é que um tem mais coisas que o outro, ou tem uma parte maior. Todos têm a mesma parte. Vamos entender que o que muda, em algum sentido, são as proporções dessas partes, dessas estruturas e dessas circuitarias cerebrais. Mas vejam, o que você vai entender até o final da live, e esse objetivo, é que as diferenças biológicas, estruturais, que diferem o cérebro do homem e da mulher, são ínfimas, mínimas. O que vem, de fato, diferenciando o homem da mulher não é a sua estrutura cerebral, mas sim o tipo de informações e estímulos que o homem recebe e o tipo de informações e estímulos que uma mulher recebe. Então, já começamos a entender o seguinte: vai valer muito mais para diferenciar um homem de uma mulher o tipo de informação que esse indivíduo recebe ao longo da vida do que propriamente a sua estrutura biológica. Compreende isso? Então, a forma, na prática, a forma como um homem aprendeu e foi educado vai determinar muito mais nele do que sua concepção cerebral. A forma que uma mulher foi educada, o tipo de informação que essa mulher assimilou ao longo da sua infância, adolescência, fase adulta, será muito mais determinante para essa mulher do que a sua estrutura cerebral. Percebe isso? Olá, pessoa chique. Xênia, chique. Ô, povo chique, vamos aqui entrando. Suzy Queiroz, coloca aqui qual a tua cidade, vamos lá. Perfeito? Então, resumindo, amigos que estão chegando agora, a diferenciação do cérebro masculino para o feminino, ele vai depender muito mais do meio no qual esse indivíduo estará
inserido do que a sua própria diferença biológica e de estrutura cerebral. Compreende isso? Então, basicamente, o que forma o indivíduo são as informações que ele recebe, principalmente na gestação e na sua infância, do que a sua estrutura cerebral. Então, o que é sabido ao olhar da neurociência hoje? É que, em média, a maturação cerebral da mulher, ela está, em média, 2 anos à frente da maturação de um cérebro masculino. Suzy Queiroz, Barra da Estiva, Chapada Diamantina, maravilha! Jamile Bittencourt, também em Salvador. Bacana, gente. Vamos entrando aí. Então, gente, a maturação do cérebro... Petrolina Vera, bem-vinda. Então, a maturação do cérebro feminino, em média, ele está 2 anos à frente da maturação de um cérebro masculino. Esse é o grande diferencial de início para começarmos a falar. O que significa isso? Que, de fato, a mulher ela amadurece mais cedo e esse amadurecimento irá se perpetuar ao longo da vida dela, em média, 2 anos à frente de um homem. Começaram a compreender o que estou falando? Tânia Luci, de Vitória da Conquista, bem-vindo. Ana Falcão, Feira de Santana. Grande Ana, bem-vinda. Hipnoterapeuta, top de linha aí. Então, gente, vamos lá. Então, na vida como um todo, uma mulher que pode ter a mesma idade cronológica de um homem, mas ela estará sempre, em média, 2 anos à frente dele em maturação cerebral. Isso significa que ela amadurece mais cedo, mais rápido do que os homens. Isso é muito perceptível a vocês entenderem isso na adolescência. Vocês já perceberam que na adolescência a menina ela amadurece muito mais rápido que o homem? Pois é. Em média, uma menina ela amadurece por volta dos 11 anos em diante. Já o menino vai começar a amadurecer por volta dos 15, 16 anos. Então a menina ela amadurece rápido. E a partir daí ela estará na frente de forma de maturação cerebral 2 anos à frente de qualquer homem. É isso o que leva a crer, por exemplo, muito normal, que as meninas, ainda na adolescência, preferirem rapazes mais velhos. Por quê? Você pode pensar, mas ela quer um homem mais velho para quê? Não é necessariamente o mais velho cronologicamente. É que você começa a entender o seguinte, se ela está 2 anos à frente de qualquer rapaz, no mínimo, de maturidade, ela quer encontrar um rapaz que esteja numa faixa de maturidade igual a dela, não de idade. Percebem isso? Então, na adolescência, isso é muito mais visível. Então, as pessoas falam, ela quer uma pessoa mais experiente, um homem mais experiente. Não é isso, necessariamente. O que ela quer é encontrar um rapaz que esteja numa maturação cerebral compatível com a dela. Porque se ela for namorar com um garoto da mesma idade que ela, esse garoto estará defasado no mínimo 2 anos. Percebe isso? Exatamente. Vamos lá, meu povo. Gislane segue com o padrão da mãe. Vamos lá. Vamos colocar aqui, vamos colocando perguntas que eu vou buscando conectar essas perguntas àquilo que eu estou... Alguém que falou aqui, deixa eu ler para mim. Vera colocou, espero que os homens imaturos aceitem esta nossa condição feminina. Adorei, Vera, show de bola. A Taninha Luci colocou, difícil é encontrar homem maduro hoje em dia. Olha, vamos ver onde você está procurando esses homens. Tá bom? O Elson Duarte de Itabuna chegou aqui, bacana. Flavinha Barreto de Laje, beleza. Senhorita Ariane Lopes entrou aqui, Diocris da Cunha. Andresa fala, marido 5 anos mais velho, isso significa o quê? Cheguei agora na live. Então, amiga Andresa, estou aqui falando que o cérebro feminino, ele tem um tempo de maturação antecipado, ele amadurece, matura mais cedo. Então, em média, uma mulher, um cérebro feminino está à frente do cérebro masculino, em média, 2 anos.
que amadurece muito mais rápido, né? Então, o que eu estava falando aqui, que isso é muito perceptível na adolescência, quando as meninas preferem rapazes mais velhos. Mas o mais velho não significa em relação à idade cronológica. O que essa menina quer é encontrar um rapaz que esteja numa idade de maturação cerebral compatível com a dela. Porque se ela ficar, como se diz hoje, não? Se ela namorar um rapaz, um menino com a mesma idade cronológica dela, esse menino estará 2 anos atrás dela. Percebe isso? Olha, a Felícia colocou aqui, existem pessoas que parecem estagnar na adolescência. Amiga Felícia, não só na adolescência, eu acho que já falamos em outras lives aqui, que inclusive eu faço a pergunta provocadora, é o seguinte: em que fase da sua vida você está paralisado ou congelado? Algumas pessoas estarão paralisadas na infância, outras na adolescência, outras em outra idade, enfim. Então, em que idade você estará paralisado? Alcídia pergunta, e as emoções? Em qual sentido? Porque quando eu te digo, Alcídia, que o cérebro feminino ele amadurece antes, é em todos os sentidos, não é? Maturidade, inclusive emocional. Inclusive emocional. A menina saberá lidar muito mais rápido com as emoções do que o rapaz. A menina se torna muito mais independente, né? Muito mais cedo do que o rapaz. Ele é levado a isso através das informações que o seu sistema nervoso recebe. Ou seja, a forma como a menina é educada provoca no seu cérebro uma antecipação da maturação cerebral. Ela amadurece mais rápido pelo tipo de educação que ela recebe. E o homem, a mesma coisa, ele vai ter uma maturação tardia pelo tipo de educação que ele recebe, né? E isso vai determinar os dois daí para frente, tá? Então, para quem entrou agora, eu disse que, em média, uma mulher em fase adulta estará sempre 2 anos à frente de maturação cerebral, de maturidade, do que um homem, tá bom? Vamos aqui colocando... Kátia Tavares, bem-vinda. Eu estou aqui sozinho hoje, sem equipe, então estou com 2 aparelhos e é por isso que de vez em quando, olhando para as duas telas. Mariana Brito pergunta, fala sobre a questão da mulher que tem delegado o cuidado dos filhos para sair trabalhar. Como fica a questão da função da fêmea? Pois é, Mari, estamos em tempos delicados, tá bom? Porque a referência emocional que hoje a maioria das crianças possuem já não é a referência emocional do pai ou da mãe, mas sim do cuidador, da cuidadora, da babá, daquela que fica em casa, compreende? Então é muito mais prático essa criança estabelecer os laços emocionais com essa pessoa do que com sua mãe. Então a mulher paga de fato um preço alto ao buscar assumir lugares que ela precisa e merece, e o preço é esse, ter que praticamente terceirizar a formação, a educação dos seus filhos para terceiros, né? Ou para a escola, né? Vem escola em tempo integral, você pega a criança e coloca lá o dia inteiro, ou deixa em casa com um cuidador, cuidadora, ou com um babá, ou com uma babá. Então, Mari, de fato, essa referência materna e paterna que algumas crianças começam literalmente a enfraquecer hoje, se deve a essa necessidade da vida lá fora. Só gente boa nessa live, diz Katia Morim, exatamente. Minha amiga Ellen Dalla, olha só que presença chiquérrima aqui, do Espírito Santo. E a Ellen Dalla estará em Salvador em janeiro, realizando um curso apenas para hipnoterapeutas. Grande Ellen. Elson Duarte diz, admiro todas as mulheres que sobressaem, torço por elas e acho que são bem mais preparadas que nós homens. Gostei, Elson. Massa. Olha só que interessante. Show. Juliana Social. Juliana, acho que Juliana é de Espírito Santo ou Minas Gerais, né? Não lembro bem, mas enfim. Quem é Kátia? Professor inteligente. Obrigado, Kátia. Eu acho que Kátia é de Euclides da Cunha, não é isso? Daisy Walk coloca aqui, ela amadurece mais cedo pelo fato de ser produtora? Não, Daisy, não.
A maturação antecipada se deve necessariamente não pela estrutura biológica da mulher, mas pelo tipo de educação que ela recebe, pelo tipo de informação. Lembra o que já trabalhamos aqui? O sistema nervoso ele é informacional. A partir das informações que ele recebe, ele vai construir tudo o que estará executando através de comportamento futuramente. Então a menina ela recebe um tipo de educação que praticamente impulsiona o seu cérebro a amadurecer de forma mais acelerada, mais rápida, né? Opa, Andresa, Gislane, estaremos juntos, muito conflito. Isso, Marcelene, pelo tipo de estímulo que ela recebe. Uma das grandes questões que sempre chegam para mim em conversas de bate-papo, inclusive em mesa de bar, os colegas perguntam o seguinte: esse negócio, essa é a verbalização que eles fazem, né? Esse negócio de que a mulher faz muitas tarefas ao mesmo tempo, se isso é verdade ou é mentira. O que é que vocês acham, mulheres que estão seguindo agora? Vocês acham que vocês, de fato, executam e dão foco e atenção a várias coisas ao mesmo tempo? E aí? Sim ou não? Essa é uma grande discussão. Fake news, diz Mariama. Uau! Já estou aqui ouvindo sua risada, Mari. Fá Tavares, as mulheres geralmente têm mais responsabilidade. Exatamente, amigo. Isso, Taninha. Ela é levada a ser responsável mais cedo e se influencia na maturação antecipada, sim. E essa maturação vai perpassar por toda a vida desse indivíduo. Mariama, mito, exatamente, sim. Outra, com certeza, sim, não mesmo. Tamara, fato, mentira, ela executa mais rápido. Opa, manda aqui, é nós, Jair, essas multitarefas. Bacana. Então, geralmente, meninas que nos acompanham e meninos que estão aqui dando a risada de Mari, não é, Ana Falcão? É uma, vamos dizer assim, uma lenda, não é? Não é que você consegue, na verdade, nenhum ser humano, nenhum indivíduo da espécie humana consegue dar foco e atenção e executar várias tarefas de forma consciente ao mesmo tempo. As únicas tarefas que fazemos ao mesmo tempo são as tarefas cujo sistema nervoso faz de forma autônoma. Então, por exemplo, nesse momento vocês estão acompanhando a live, estão mexendo aí no celular, estão respirando, estão sentados, estão se mexendo, são movimentos autônomos. Não precisam do seu córtex, da sua parte racional, dando atenção a isso. Ou seja, de forma consciente, você não precisa dar atenção para realizar essas tarefas autônomas. Respirar, tossir, bocejar, mastigar um chiclete, por exemplo, que você fala e mastiga o chiclete, são autônomas. Vejam, multitarefas, nesse conceito que eu coloquei aqui, é um indivíduo ser capaz de realizar várias coisas, focado em várias coisas ao mesmo tempo, dando atenção a várias coisas ao mesmo tempo. E esse é o mito que criaram em relação às mulheres. Vejam só que interessante, vocês não podem fazer isso, mulheres. Vocês não podem, não há como fazer multitarefas. Mas Jailson, eu consigo. O que acontece então? Então olha que interessante, o que a neurociência explica. Não é que você consegue dar foco e fazer várias coisas ao mesmo tempo. O que você, mulher, tem é uma habilidade extraordinária de mudar o foco e voltar ao foco rapidamente. O que isso quer dizer? Olha que coisa bacana. Olha a Xênia falando, estou na live fazendo cuscuz, bacana. Então vejam, o que é que você tem de extraordinário que só o seu cérebro pode fazer, feminino? Você está fazendo aí um bolo, está ouvindo a live, está olhando para o filho, ok? De repente está lendo a receita do bolo. Vejam, são multitarefas, mas não estão sendo executadas de forma simultânea. Você está conseguindo fazer o seguinte: dar um pouco de atenção ao bolo, depois um pouco de atenção ao filho, um pouco de atenção à live, ler a receita se preciso. Percebe? São várias tarefas, mas você consegue
mesmo fazendo bolo, olha rapidamente para o filho, consegue voltar para o bolo, olha para lá e consegue voltar para o bolo, e assim você consegue manter esse perfil. É isso que você consegue fazer. Então, de forma neurocientífica, o cérebro da mulher ele é multiprocessado. Grava esse termo aí que vai cair na prova, tá? Multiprocessado significa que tem uma capacidade de processar, não é dar atenção, processar várias informações de tarefas. Então, você dá um pouco de atenção aqui e volta, dá um pouco. Você não passa 100% dedicado àquilo. Tá? Você não está tão dedicado àquilo exclusivamente. Uma de cada vez, mais rapidamente. Vai e volta. Então, esse é o cérebro que nós chamamos de multiprocessado. O homem, o cérebro masculino, ele tem uma característica monoprocessado. O que significa, ele de fato precisa se concentrar em uma tarefa de cada vez, por mais tempo. Então, vocês, mulheres, costumam dizer que nós somos lerdos, que nós não conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, vocês também não conseguem, mas vocês têm uma habilidade de conseguir dar foco, mudar de foco e voltar ao foco de forma extraordinária, tá bom? O homem é monoprocessado. Ele necessita parar e dar uma atenção. Por isso que está assistindo um jogo de futebol, ele está assistindo um jogo de futebol. Compreende? A Nanda Oliveira colocou assim, coitados. Meus amigos vão me bater depois, né? Então, o que a mulher tem de capacidade, o cérebro feminino? Uma facilidade na alternância. Quem falou comigo aqui? A mulher tem uma facilidade na alternância de atividades. Ela tem uma facilidade e velocidade extraordinária. Várias coisas, dá um pouco de atenção a cada, volta ao foco e segue em frente. O homem não. Então, por isso que a mulher, nós falamos que ela tem o cérebro multiprocessado e o homem monoprocessado. Tá explicado. A Laís colocou aqui. Kátia Morim colocou, mudaremos o termo então, monoprocessados. Olha a Virgínia Valverde. Ana Falcão colocou aqui, novo apelido para os maridos, ao invés de mo, agora é mono. Eita, que vai ter gente apanhando aí. Joia até aqui, então? Estão rindo, né? Os monos vão dizer que foi Jailson que falou isso para vocês, né? Vamos ver aqui. O Elson está rindo também, Gislane, fantástico. Bom, uma outra informação que sempre me pergunta é o seguinte. Vamos parar com essa resenha, disse o Tássio. Eu também acho, Tássio, né? Cada um usa a informação como quer. Concorda, Tássio? Vai dar briga depois. Bom, uma outra questão que sempre fazem, e me abordam os amigos também, e as mulheres principalmente, é sobre em relação à dor. Que algumas mulheres falaram o seguinte, mas Jailson, por que será que o homem é tão frouxo, tão frágil, não aguenta a dor? Será que isso é verdade? Será que a mulher então suporta mais dor do que o homem? O que é que vocês acham? Mariama diz o quê? Eu perco a paciência com alguns exemplares do gênero masculino. O problema é que sou mono, sistema corrompido, exatamente. Mono do meu coração, que figura. Grande Cláudio, abraço forte. Então, gente, o que vocês acham? Vocês acham que a mulher suporta mais dor e o homem suporta menos dor? O que você acha? Grande Leandro, olha só, Leandro, São Paulo, meu amigo, parceiro de estudo, grande figura aí para uma terapeuta, show de bola lá em São Paulo, hein? Volte sempre, amigo. Sem dúvida, diz a Vera, que a mulher é mais forte. Olha só que bacana. Show. Show, Leandro, vamos lá. Então veja só que interessante, o que a neurociência diz sobre isso? Dor. Ela vai explicar o seguinte, que a estrutura cerebral do homem, ela foi desenhada, vamos dizer assim, e é conduzida para que o sistema nervoso masculino ele seja muito mais perceptivo. O que significa que a estrutura e o funcionamento cerebral do homem ele está muito mais desenvolvido em relação à percepção. E o que é que isso tem a ver, Jailson, com dor?
tem a ver que o oposto, o cérebro feminino, junto com o sistema nervoso feminino, ele foi e é desenvolvido e estimulado a compreender muito mais as sensações. Então é como se o sistema nervoso da mulher fosse muito mais sensorial, enquanto o sistema nervoso do homem fosse muito mais perceptível. Então o que significa isso, em nome de Jesus, como dizem, né? Significa dizer o seguinte, que a mulher, isso biologicamente, ela possui muito mais sensores, olha só, muito mais estruturas sensoriais, ou seja, é como se pudesse medir por centímetro de pele, muito mais sensores, muito mais neurônios sensoriais do que o homem, tá? E isso significa que ela tem uma capacidade de percepção diferente da do homem. O homem percebe, então, a dor de uma forma diferente, enquanto a mulher, de fato, olha essa expressão, sensorial, sensitiva. Ela sente mais profundamente, de forma aguda, o que nós chamamos de dor. Compreende isso? E, ao mesmo tempo, ela tem a capacidade sensorial de suportar a dor. O homem percebe de uma forma muito mais intensa, e a mulher sente de uma forma muito mais complexa. Então a mulher sim possui biologicamente condições de suportar a dor, muito mais do que o homem. Renata Lopes falou, amei esse nome de Jesus. Samara Miranda, de Euclides da Cunha, e toleramos mais exatamente isso. Isso, pessoa chiquérrima, é por aí. Perceberam essa ideia da dor? Daqui a pouco vamos chegar a algo mais profundo em relação a isso, tá bom? Mas, enfim, essa é a concepção. Então já falamos aqui da ideia de que se o homem, ou se a mulher faz multitarefas, já falamos agora da dor, e uma outra vertente que sempre me pergunta é o seguinte, sobre as cores, né? Interessante isso, as mulheres perguntam assim, mas Jailson, por que meu marido não consegue perceber variações de cores que eu estou ali utilizando? Isso é verdade? E a resposta é sim. 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 A estrutura perceptiva dos homens absorvem e compreendem menos variações de cor. Então, para o homem, para o sistema nervoso do homem, é muito prático olhar para, sei lá, uma cor verde e dizer que é verde. A mulher não dirá que é verde, ela dirá que é um verde escuro, verde claro, verde piscina, e por aí vai, verde folha, né? Olha a ideia da sensibilidade, né? Sensações muito mais afloradas das mulheres. Então ela tem sim. Então, maridos, dicas, quando a mulher falar que o verde é claro, escuro, ou é um verde folha, acredite que é, porque ela tem essa capacidade muito mais. Isso na hora de vestir, interessante, não? Por isso que a mulher, na hora de vestir, ela tem toda essa preocupação, né? Tom sobre tom. Olha que coisa fantástica. Para o homem, isso dane-se, né? Ele pega uma cor vermelha ali e é vermelha, acabou. Não é? Mulher gosta de enfeitar. Verde azulado, azul esverdeado, disse o Cláudio aqui, exatamente. Mulher gosta de enfeitar, e esse enfeite, Gislaine, só é possível porque vocês possuem estruturas capazes de verificar e de aferir tonalidades variadas, diferente de nós homens. Para nós, o óbvio é óbvio, o azul é azul e acabou. Não precisa ter mais variações. Vamos ver aqui o que temos de pergunta. Beleza. Uma outra questão que é interessante, Taninha coloca, fazer o que se a gente é esperto em cores? Exatamente, experto, né? Exatamente. Azul caneta, nossa, caneta azul. Agora foi profundo. Outra questão que sempre me faz em relação às mulheres, diferente de mulher e homem, é o seguinte.
Jailson, por que a mulher então tem dificuldade com direção, com endereço, localização, né? Por que será isso? Isso é mito ou verdade? Pois é, não é mito, de fato é sim. O homem possui então o lobo parental, que é responsável pelo senso de direção, e é muito mais apurado. E é por isso que para o homem ele tem uma facilidade, essa expressão, né, em se situar. Isso se deve a fatos históricos no desenvolvimento da espécie humana. Por exemplo, quando o homem era quem precisava sair para caçar. Então perceba que o cérebro desse indivíduo teve que evoluir para dar a ele noção de localização. Ele precisava sair de onde estava, né, deixava a fêmea, ia procurar caça, passava inclusive dias no meio da floresta e tinha que retornar para o mesmo lugar onde deixou a fêmea com suas crias, enfim. Então perceba que o cérebro desse indivíduo precisou se desenvolver. Localização, direção, mapeamento. Isso até hoje para o cérebro masculino é muito mais fácil. E para a mulher é um pouco mais complicado. Não vou dizer que é difícil, um pouco mais complicado. Então, para o homem, é muito prático você perguntar o endereço a ele, e ele vai dizer o seguinte: olha, você vai na direção norte, né? Você vai entrar na segunda rua, à esquerda, você vai andar 10 casas, número 56, é lá o teu endereço. Né? A mulher vai falar o seguinte: vai para lá, ela nunca vai falar entre direita e esquerda, e ela vai falar assim: quando você vê uma casa azul clarinho, é lá. Então percebe que a mulher vai usar, olha só, não lobo parental, ela vai usar toda a sua conotação sensitiva. A casa azul clarinha é aquela casa que você vai. Esse é o endereço da mulher. A outra aqui: me perdi tanto, sou péssimo em localização, Samara. Dá uma volta com a mulher em um shopping grande. Virgínia, para mim é demais localização. Exatamente. Meus amigos homens, encontramos aí o ponto que a gente pode agora perturbar nossas amigas mulheres. Exatamente. A falta de sensor de localização. Vocês estão rindo, né? Xênia, eu que o diga, faz qualquer um se perder. É verdade, sou prova viva disso. Toda a equipe se perdeu com Xênia. Vira aqui em cima da hora, diz Nanda. Exatamente. Não é? E olha, Nanda, que fantástico o teu exemplo. Fala assim: vira aqui. A mulher não fala vire à direita ou vire à esquerda, né? Ela fala vira aqui, vira ali. Então, exatamente o senso de localização e não está exatamente antenado. Tá bom? Vai crendo, Jair. Tá rindo, né? Pois é, amiga. Ela fala aqui, olha que interessante, sensorial de novo. Ela não fala vira à direita, ela fala vira aqui, o aqui, como se fosse o aqui do lado dela. Percebe isso? Sensorial. Agora vem a vingança das mulheres, né? Essa vingança dos homens. A vingança é o seguinte: enquanto nós então temos o lobo parietal, que traduz o senso de direção para o sistema nervoso, possuímos nós homens esse lobo mais desenvolvido, vamos dizer assim, mais praticável. A mulher tem, em contrapartida, as estruturas responsáveis pela memória, inclusive o hipocampo mais espesso. O que significa que as mulheres possuem sim uma capacidade de armazenar informações superior ao dos homens. Eita, agora complicou, hein? Agora complicou. O que significa é que, se por um lado as mulheres podem perder para nós homens em relação a senso de direção, elas vão ganhar em memória. E memórias esporádicas. Ela vai ter esse desempenho muito maior. Disse aqui Ana Falcão, exatamente. Então, minhas amigas, se preparem. Quem está aqui? Olha que figura. Vou entrando aqui. Mirela. Coloca aqui qual cidade você está entrando. A Juliana Souza. Vai colocando aqui de qual cidade você está. Então, vamos lá, voltando. Então, a mulher possui, em contrapartida, o lobo temporal,
Olha só que interessante. O homem é o parental, quem é responsável pelo senso de direção. E a mulher é o lobo temporal, basicamente o hipocampo, mais desenvolvido, mais espesso, e a área responsável pelas memórias, principalmente pela memória esporádica. O que significa não brinque com a memória de uma mulher. Não brinque, porque ela grava tudo. Tudo. Inclusive, ter esse lobo temporal desenvolvido, e assim como o hipocampo, possui a ela essa habilidade da memória esporádica, e é por isso que a mulher tem uma capacidade, meus amigos homens aí, de remoer uma informação. Então ela repete aquilo porque aquilo não sai da sua memória. Então ela está de bem contigo, de repente ela vai dizer o seguinte: mas você lembra que em 1995 você fez aquilo comigo, ou seja, 25 anos atrás. Percebe? Essa é a capacidade da memória esporádica. Uma boa memória, né? Não brinco nas capacidades de lembrar das coisas. Exatamente, a mulher não esquece nada. Isso. Postem isso, homens. Agora danou-se, né? Que figura. Então, exatamente, essa troca, a natureza é muito sábia, eu digo isso muito, né? E quanto mais estudo o sistema nervoso, mais encantado eu fico. Porque a natureza nunca faz nada descompensado, né? De repente ela diminui aqui e compensa de outra forma. E isso é fantástico, né? Então é como se desse a estrutura do sistema nervoso do homem uma habilidade melhor, mas aumenta a habilidade também na mulher. Por isso que não há descompensação, né? Há trocas, né? Há trocas, porque cada um acaba exatamente tendo uma função dentro do meio, né? Isso é algo fantástico. Mas o que eu queria trazer para vocês aqui é a minha visão neurocientífica do que eu considero a mulher fruto de mais primaz da natureza, tá bom? Isso tem gerado discussões de gêneros, né, sabe? Algumas mulheres dizendo o seguinte: não, nós não nascemos só para procriar. E o que é que eu tenho dito? Olha, biologicamente o seu corpo é para isso, tá bom? Se você não aceita isso, vamos lá investigar que estímulos, que informações você recebeu ao longo da vida para interpretar isso dessa forma. Agora veja o que é que eu quero trazer para vocês. É o que eu acho, de repente, o ponto mais plausível dessa nossa conversa, que é o que eu quero trazer para vocês, é o seguinte: considerem vocês mulheres, dentro da estrutura da natureza, vocês mulheres foram selecionadas, escolhidas. Vocês que nos acompanham aqui há bom tempo e que eu venho falando sobre o sistema nervoso, que é um sistema vivo que evoluiu em média 4 bilhões de anos. Nós nem conseguimos mensurar quanto tempo é isso. E o que eu tenho dito é o seguinte: esse sistema é extremamente sábio, inteligentíssimo. Nada nesse sistema nervoso é por acaso. Nenhuma escolha dele é por acaso. Então, o que significa? O seguinte: vocês mulheres, sintam-se honradas, porque vocês foram as escolhidas pelo sistema nervoso para promover a vida. Isso é algo extraordinário. Vocês foram selecionadas, escolhidas a dedo, afinco, para serem as provedoras da vida. Por isso que eu iniciei a nossa live de hoje dizendo a vocês que a vida é feminina. A vida é feminina. Então vejam, o convite que eu faço a vocês, deixem de olhar de repente para esse presente recebido como algo ingrato, que você não foi feita só para procriar. Isso é uma opção sua. Mas encare a partir de hoje
de frente que você foi escolhida, selecionada para ser a provedora da vida que faz com que a espécie humana se perpetue, permaneça entre nós. A vida é feminina, meninas. Ninguém na natureza possui mais força do que vocês, mulheres. Porque o sistema nervoso selecionou vocês. E o sistema nervoso, que evoluiu 4 bilhões de anos, não iria selecionar o mais fraco para fazer com que a espécie perpetuasse. O sistema nervoso, a natureza, selecionou vocês. E não foi por ser mais bela apenas, não, tá? Foi porque vocês possuem o sistema nervoso mais hábil para manter essa espécie contínua como está até hoje. A força que vocês têm, a sabedoria, a capacidade de adaptação que você, mulher, possui, nenhuma outra espécie desse planeta possui. São vocês, fêmeas como um todo, não é? Mas estamos falando aqui da espécie humana. Então, minha prima aqui, Abigail, inclusive é aniversário de Abigail hoje, fonoaudióloga fantástica. Abigail, presente para você hoje. Exatamente, vocês mulheres, vangloriem-se, bata no peito e diga ao mundo, a este planeta, que vocês é o ser mais extraordinário que existe na face desse planeta. Ninguém mais foi selecionado para perpetuar a espécie a não ser vocês. Porque vocês são as mais fortes. E exatamente esse conceito neurocientífico que eu queria trazer para vocês. Que talvez vocês, de repente, nunca tenham escutado isso. Né? A ocultação dessa informação é uma forma de manipular, de ocultar a força que vocês têm. De dizer a vocês que são fracas, de repente, que não têm poder, que são sexo frágil, que nada. Vocês possuem a estrutura mais impressionante que há nesse planeta e, suspeito eu, nesse universo, que nós nem sabemos que tem lá. Vocês possuem o organismo mais evoluído. É óbvio que nós, homens, fazemos parte da mesma espécie e nós temos um papel determinante nisso. Mas foram vocês, mulheres, as escolhidas para promover a vida, e por isso que a vida é feminina. E são vocês as responsáveis, com muita honra e glória, de levar essa espécie adiante. São vocês. Então assumam o papel extraordinário que vocês têm, não mais como submissão, como culpa, mas como honra. Valorizar o que a natureza fez com vocês. Trazer para si a única capacidade de promover vida. E chega de crenças limitantes. E chega de aceitar o que a sociedade, o que os homens, o que esse mundo tenta impor a vocês. Chega, bate no peito e diz: eu sou o ser mais extraordinário que existe nesse planeta. Vocês, ninguém mais. Ninguém mais. Vocês. Percebem isso? Era essa mensagem que eu queria trazer para vocês em nome da neurociência e trazer uma informação que eu vejo que não é propagada, e obviamente não é propagada porque é uma informação que traz a vocês poder e aumenta o poder que vocês têm nas mãos. Ao bater no peito e dizer que vocês são extraordinárias, que vocês promovem a vida, ninguém nesse planeta possui estrutura fundamental, capaz de suportar o que vocês suportam para gerar uma vida. Ninguém. Então é óbvio que de forma bem estratégica eu deixei para falar isso no final, porque a minha estratégia foi desconstruir algumas coisas, e se eu começasse batendo de início, de repente iria tocar nas feridas de muitas pessoas e sairiam daí da live. A estratégia foi deixar para tocar o sistema nervoso de vocês agora, no final, na reta final, para que vocês não escapulissem, não fugissem de ouvir isso. Né? Então, assumam o papel que vocês receberam como dádiva da natureza
para permitir a perpetuação da espécie humana. Ninguém nesse planeta possui condições para isso. Porque se houvesse outra espécie capaz disso, ela teria sido escolhida. O sistema nervoso, a natureza escolheu você. Você. E o que eu vejo, e em contato com essas mulheres extraordinárias que tem nesse mundo, muitas já negaram a capacidade extraordinária que têm de serem mulheres extraordinárias. Porque permitiram que o sistema nervoso assimilasse informações incorretas, assimilaram crenças limitantes, assimilaram imposições que esse mundo literalmente empurrou goela abaixo nessas mulheres. São mulheres que assumem papel de inferioridade, de mediocridade muitas vezes. E não permitam ser isso. Assumam que vocês são extraordinárias. E que cabe a vocês colocar isso em prática a partir de hoje. Ninguém mais, né? Ninguém mais. E aí? Estão chorando? Rindo? Exatamente. Beleza. Então, cadê aqui? A Tiana está perguntando, explica o que é crença limitante. O que é crença? Primeiro, o que é crença, tá? Fato, o que é fato? Fato é o que de fato, olha aí, redundância. Fato é a realidade, o que de fato existe. Crença é a sua interpretação de uma realidade, tá? Tiane. Então, o que é crença limitante? É você interpretar uma realidade fundamentada em algo que de fato não existe, mas que você acredita que está ali. Por isso que a ideia é limitante. Ela limita você de realizar algo porque você acredita que aquilo não é possível, mesmo que aquilo não exista ali. Tá bom? Mesmo que aquilo ali não esteja ali desse jeito, né? Alguém falou aqui, a vida é a construção de ambos os sexos. Claro, com certeza, é a Tatiele Falcão, acho, né? Sim, Tatiele, é a construção de ambos, mas a natureza, o sistema nervoso evoluiu 4 bilhões de anos e escolheu vocês mulheres, para que a vida pudesse literalmente ali ser gerada. Não foram nós homens. É isso que eu quero dizer para vocês, isso que eu estou buscando dizer. Compreende? Então, óbvio que eu falei que o homem possui o seu papel dentro dessa estrutura, mas o sistema nervoso sábio escolheu o sistema com maior capacidade de força de adaptação. E foram os seus. E foi o seu sistema nervoso, o seu feminino, o seu mulher que foi escolhido. Compreende? Como o homem é bom de direção, joga direitinho a semente. Tatiele. Jailson, não poderia ser a diferença entre homens e mulheres no mercado de trabalho? Ô Mariama. Então, eu preferi falar de algo muito mais profundo que essa questão biológica, tá, Mara? Mas você percebe o seguinte, depois da força biológica que você acabou de descobrir que possui, não é? A natureza escolheu vocês, o sistema nervoso escolheu vocês para perpetuar a espécie, porque possui maiores condições de adaptação, de força, de credibilidade. Então, como é que você usa tudo isso no mercado de trabalho? É óbvio que vocês, mulheres, também possuem maiores condições biológicas de atuarem no mercado, muito mais do que nós. E é por isso que vocês suportam muito mais pressão, dor, angústias, estresse do que nós. Percebem? Há pesquisas fantásticas que comprovam o seguinte, as mulheres adoecem mais do que os homens. Sabiam disso? As mulheres adoecem mais do que os homens. Os atendimentos são maiores para as mulheres. Porém, as mulheres morrem mais tarde. Mesmo adoecendo muito, as mulheres morrem mais tarde. Mais uma comprovação científica de que o sistema nervoso de vocês, ele é literalmente extraordinário. Resistente muito mais do que o nosso masculino. Não é? Eles toleram a dor, suportam ali a doença,
a instabilidade do sistema, e é por isso que ele perpetua, e repito, é por isso que vocês foram escolhidas para gerar a vida, porque vocês são isso tudo. Então amem-se de forma incondicional, sem depender do amor de ninguém, porque vocês possuem uma estrutura biológica extraordinária, extraordinária. Mulheres de ferro, na verdade são muito mais do que ferro, o ferro ainda é corroído, vocês conseguem resistir a tudo mais. Percebem? Mesmo sofrendo mais, mesmo adoecendo mais, vivem mais, são mais resistentes. Então essa, minhas amigas e amigos que acompanharam aqui, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês nesse dia, a visão neurocientífica da força extraordinária que vocês mulheres possuem. Meu muito obrigado a vocês, o tempo já acabou, o Instagram está avisando aqui que só tem uns 50 segundos, então, muito obrigado, um beijo grande.